A paz do Senhor a todos os meus irmãos, a paz do Senhor a você que está neste momento recebendo este áudio e também este vídeo, ao qual nos foi incumbido de trazer uma mensagem que fale daquilo que Deus tem feito na vida do ser humano e aquilo que também muitos têm passado e outros já passaram na sua vida. Nesses dias em que nós vivemos essa situação difícil de pandemia, onde nós vemos muitas pessoas até desistindo da fé, abandonando a fé porque não suportam e também não conseguem entender o porquê de certas situações. E hoje nós temos aqui como base uma mensagem que está lá em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23 em diante. Se você quiser, você pode acompanhar, né? Nós vemos aqui que o texto áureo, o prefácio fala que Jesus, ele acalma uma tempestade, ou apazigua a tempestade. E começa assim, no versículo 23. E entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e também o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E seguindo um pouco mais, nós vemos que Jesus, no versículo 28, ele já começa uma outra experiência com os seus discípulos, que é o encontro com o endemoniado gadareno, ou os endemoniados gadarenos, aqui no caso. E tendo chegado a outra margem, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Bom, primeira situação que eu vejo aqui, e também primeira mensagem que eu acho interessante, está no versículo 23, né? Que fala que, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. Aqui nós vemos os discípulos seguindo Jesus, o acompanhando, não deixando ele só, seguindo à risca o seu chamado, também uma ordem dada por ele, que ele disse para os seus discípulos que eles iriam atravessar para outra banda, né? E nós vemos que seguir a Jesus implica em muitas coisas,
inclusive em às vezes deixar de fazer a nossa própria vontade para fazer a dele. Aqui nós vemos que os discípulos o seguiram e, entrando no barco, se levantou-se uma grande tempestade. Aqui diz que era tão grande que o barco era coberto pelas ondas, mas Jesus, porém, estava dormindo, descansando. Outro ponto interessante que eu vejo aqui é que o fato de os discípulos estarem com Jesus não isentou eles de passar por essa tribulação grande, por esse aperreio grande, por esse momento de tormento. E é assim comigo com você, meu irmão. É assim conosco também. Não é porque nós estamos seguindo o Senhor Jesus que nós não teremos aflições. Ele próprio nos advertiu e também nos deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, mas nós não devíamos temer aquele que nos afligiam, porque Ele estaria conosco todos os dias. E nós vemos aqui que essa tempestade se levantou de forma tão grande que o barco estava a ponto de ser tomado pelas ondas e afundar. E neste momento, o que aconteceu com os discípulos? Eles se desesperaram, a ponto de despertar Jesus dizendo: Senhor, nos salva, porque nós perecemos. E também não é diferente comigo e com você. Às vezes nós passamos por um momento difícil na nossa vida que nós clamamos ao Senhor, clamamos, pedimos, imploramos a Ele, e muitas vezes o mar continua agitado. Muitas vezes essa situação continua caótica, difícil. Por quê? Porque Jesus, Ele permite que nós venhamos ser provados para sermos aprovados por Ele. E nós vemos que aqui, nesse momento, os discípulos se desesperam porque estavam vendo a aparente situação. O que acontece conosco também. Às vezes nós estamos passando por um momento difícil de crise financeira, crise emocional, crise na família, crise no casamento. E nós queremos achar uma saída e também uma solução. E nós clamamos ao Senhor, né? Dizemos: Senhor, nos acuda, nos ajude, porque perecemos. E nós vemos que Jesus, neste momento em que os discípulos clamaram a Ele, o despertando, Ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Isso quer dizer que Jesus, Ele nunca vai deixar que eu e você passemos por uma situação maior do que o que a gente pode suportar. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Diz que Deus jamais nos dará um fardo que nós não possamos carregar, né? Jamais nos deixará passar por uma prova que nós não possamos suportá-la. Pelo contrário, antes Ele manda um escape, Ele manda um refrigério, Ele manda um socorro bem presente. E nós vemos que foi isso que aconteceu com os discípulos. Quando os discípulos clamaram ao Senhor, dizendo que estavam perecendo, Jesus se levantou e repreendeu. O que eu entendo com isso? É que Ele mandou que cessasse aquela situação. Ele deu uma palavra com autoridade para que aquela tribulação daquele momento fosse extinta, parasse. E automaticamente, imediatamente, o vento e o mar se acalmaram. Se nós tivermos, ele diz, homens de pequena fé, isso é para mim e para você também, porque às vezes nossa fé, quando ela é provada, nós ficamos desesperados, né? Sem saber o porquê ou o que fazer. Mas Jesus, Ele fala,
homens de pequena fé, não temais. Então a nossa fé às vezes ela é pequena mesmo, meu irmão, minha irmã. Eu concordo plenamente com Jesus quando ele diz homens de pequena fé. Nós temos uma fé que muitas vezes, quando ela é provada, misericórdia, se não for o amor de Deus e a misericórdia, a gente é sucumbido. Nós somos realmente exterminados pela situação. É por isso que Deus, ele nos aconselha, primeiramente, a olharmos para o Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que nós devemos olhar para o alvo, e esse alvo é Jesus, que é o autor e também o consumador da nossa fé. Se a nossa fé estiver alicerçada em Cristo Jesus, no final das contas, tudo acaba dando certo. Se nós estivermos unidos com Cristo e também com os irmãos, numa unidade, onde todos têm o mesmo Senhor, no caso da nossa própria igreja, unidos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E nós vemos que Jesus então apaziguou aquela tempestade, e os discípulos ficaram maravilhados, a ponto de dizer: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Daí, nós vemos Jesus tendo uma autoridade sobre dois fenômenos da natureza em que eu e você jamais teremos. Não porque o poder de Deus não pode fazer isso em nossa vida, porque nós somos fracos na fé mesmo, nossa fé é pequena, E nós vemos aí então nesse caso que eles se admiraram com a autoridade de Jesus, ao ponto de dizer: que homem é este, que até os ventos e o mar obedecem? Que homem é este? Este homem, Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas nós vemos que essa tribulação, ela veio acompanhada de uma outra, logo em seguida, que foi quando eles desceram daquele barco, aonde por pouco não foram sucumbidos. Eles se deparam com outra situação de tribulação. O interessante é que nessa passagem da tempestade, nós vemos que lá em Lucas também fala, que Jesus, quando ele entra no barco com os discípulos, ele diz que iriam atravessar para outra banda. Quer dizer, se Jesus disse que iria atravessar para outra banda daquele mar, poderia vir o que for, acontecer o que acontecesse, qualquer levante do inimigo que viesse, não os tiraria o privilégio de chegar a outra banda, de pisarem em terra firme. E nós vemos que quando eles chegam do outro lado, na região dos Gadarenos, nós vemos que um endemoniado vem até o encontro deles violentamente. Aqui nessa passagem são dois endemoniados que vêm ao encontro deles, dois endemoniados que viviam em sepulcros, que com certeza, segundo algumas traduções, comiam restos mortais, e ninguém podia passar por ali, porque eles atacavam, machucavam. Eles eram extremamente violentos. Por quê? Porque os demônios os faziam ser assim. E nós vemos que quando eles chegam até aquela outra banda do mar, eles devem ter falado: ufa, graças ao Senhor Jesus, nós conseguimos atravessar essa tempestade. E assim conosco também, quando às vezes nós estamos saindo de uma tribulação, de repente vem outra, e depois vem outra. Mas se Jesus está no barco, não há tribulação que nos fará perecer, sair da promessa. Nós temos que estar e permanecer no barco com o Senhor. Essa é a grande verdade. E aí esses endemoniados chegam e automaticamente tentam atacar não só Jesus como os seus discípulos, mas Jesus, apenas com um olhar,
apenas com um olhar, fez com que aqueles dois endemoniados parassem. E eles então clamaram a Jesus, dizendo: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Veste aqui atormentar-nos antes do tempo? Quer dizer, tudo que acontece na minha e na sua vida está no controle de Deus. Antes do tempo, Jesus não permite que nada venha antes do tempo e nem depois do tempo, porque o tempo de Deus é perfeito e a palavra do Senhor, ela é poder. Então, quando vier alguma tribulação para você, não se esqueça jamais que tudo está no tempo de Deus e também na permissão dele. Aqui nós vemos que eles perguntam por que ele estava chegando ali para os atormentar antes do tempo. Então Jesus os expulsou daqueles dois jovens, ao ponto de eles então serem totalmente libertos. Nós podemos ver que depois que acontece este milagre, eles foram totalmente recuperados, totalmente libertos. Aqui a palavra de Deus não nos fala, com mais exatidão, como está no livro de Lucas. Lá em Lucas nós vemos que aquele endemoniado que andava nos sepulcros, quando Jesus o liberta, ele se senta com Jesus limpo, totalmente transformado, liberto do medo, das prisões, dos grilhões que o inimigo tenta nos colocar, como colocou naquele jovem. E aqui nesses dois jovens. E aí nós vemos que naquele momento em que os demônios saíram desses dois jovens, eles tinham que ir para algum lugar. E eles pediram a Jesus que Jesus os autorizasse a entrar em uma manada de porcos que ali pastava. E quando eles saíram, você veja bem qual é a intenção do maligno, do diabo, Satanás e os seus demônios. É de matar. Eles queriam matar aqueles jovens, mas como não conseguiram, porque havia um plano já de Jesus os libertar, para que o poder de Deus fosse glorificado ali, nós vemos que Jesus então autoriza e os porcos se precipitam e morrem. Nós vemos dois jovens que não perderam suas vidas. Nós vemos os discípulos que não se afogaram, tudo porque Jesus estava com eles. Então nessa noite eu deixo para você essa reflexão, que se você estiver com Jesus, pode se levantar a tempestade que for, pode vir uma legião contra você. No final, você sai cantando o hino da vitória. Então que Deus te abençoe. Permaneça no Senhor. Não saia da presença do Senhor, porque o mal pode se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Mas se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você será socorrido pelo poder que há no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que faça resplandecer sobre você a luz do Espírito Santo dele. Nós estamos aqui gravando esse vídeo para mandar para algumas famílias que nós cuidamos e também para você que está recebendo. Participamos da Igreja Assembleia de Deus Vivendo Missões. Estamos unidos em Cristo com o pastor Alex, que é o presidente, e os demais irmãos da igreja. Estou aqui em meu lar, a minha esposa está ali, a Regina. Nós estamos aqui também, nesta peleja. E se Deus quiser, e você e eu também, logo estaremos fazendo a nossa reunião
aqui em nosso lar novamente. Deus te abençoe. Fique com Deus e não se esqueça, sorria, porque Jesus te ama e nós também. A paz do Senhor e uma excelente noite para você. Fique com Deus e Deus te abençoe.